As estatísticas mostram o perigo do trânsito no Brasil. 4 mortes por hora. O uso do álcool e a impunidade estão entre as principais causas de acidente. A precariedade das estradas e o número crescente de carros nas ruas podem piorar a situação. Os números parecem de guerra, mas é o que acontece nas ruas e estradas brasileiras. Quase 40 mil pessoas morrem por ano vítimas de acidentes de trânsito. São 4 mortes por hora, 100 por dia. Há 3 anos, a lei seca ajudou a diminuir o problema. Em alguns estados, o número de mortes caiu até 30%. Mas o problema continua. As pesquisas revelam que as 5 principais causas de morte no trânsito são, além do álcool, o cansaço, desrespeito à sinalização e imprudência, excesso de velocidade e impunidade e ainda a falta de fiscalização. Isso tudo em condições nem sempre ideais nas ruas do país e com uma frota que não para de crescer. Aumentou 8,4% em 2010, segundo o Departamento Nacional de Trânsito. E hoje pela manhã foi relançada a Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. Deputados e senadores querem discutir e propor medidas que contribuam para a redução da violência no trânsito no país. A repórter Mariana Pschitke acompanhou o relançamento da frente. Mariana, as mortes no trânsito no Brasil já assustam. E os números podem ser ainda piores, não é mesmo? Adriana, podem ser maiores sim, segundo organizações não governamentais que acompanham o assunto. Estatísticas do governo não levam em conta mortes de pessoas que se acidentam, mas que não morrem ali na hora da batida. E tornar o trânsito brasileiro menos violento é o objetivo dessa frente. Nós vamos ver agora imagens do relançamento que ocorreu agora pela manhã. Vamos soltar então imagens, houve apresentação de teatro, olha aí a mesa. O plenário aqui, o auditório Nereu Ramos, com as apresentações. Além de uma apresentação de teatro, vemos aí agora, houve também o lançamento de um livro, Acidentes Não Acontecem. O livro trouxe um levantamento das causas dos acidentes de trânsito no Brasil. E agora eu vou conversar com o presidente da Frente Parlamentar pelo Trânsito Seguro, que foi o autor da lei seca, está há muito tempo no assunto, não é, deputado Hugo Leal? Deputado, o assunto é urgente. O que a Câmara pode fazer? Essa frente vai trabalhar como? Olha, inicialmente aqui a gente quer dizer que a frente foi lançada também, relançada, né? Também porque nós estamos vivendo esse ano, né, a partir do dia 11 de maio, a década mundial das ações de segurança viária. O que nós queremos dizer é que nós não estamos sozinhos nesta luta. Isso é uma questão mundial. A Organização Mundial da Saúde e a ONU já determinaram, quer dizer, colocaram como resolução fundamental a redução do número de mortes. Se não fizermos nada, nós seremos a principal causa de mortes violentas no trânsito no mundo e, obviamente, o Brasil, infelizmente, continua contribuindo. Nós, da Frente Parlamentar, os deputados da Comissão de Viação e Transporte, temos o papel não só de aprimorarmos a legislação, mas principalmente fiscalizarmos os recursos a serem aplicados na fiscalização e para evitar os acidentes. Deputado, quais os principais projetos, o que vocês pretendem acompanhar aqui no Congresso? Olha, na realidade nós estamos novamente montando a subcomissão de revisão do Código, a subcomissão que não teve o seu relatório aprovado na legislatura passada. Nós vamos aplicar ali nessa reformulação do Código, principalmente a questão da fiscalização dos recursos. O que nós queremos demonstrar aqui, através da mudança da legislação, é mostrar para as pessoas que o trânsito, o acidente de trânsito não é acidente, e sim um homicídio, uma lesão corporal. Nós temos que achar os responsáveis, que não é só o condutor, mas quem produz a sinalização, quem produz, quer dizer, quem arruma as vias, né, quem é responsável pelas vias. É isso que nós precisamos, passar a responsabilizar cada qual pela sua parcela. E aí nós vamos conseguir avançar. Aqui no nosso código, nessa modificação, nós vamos aproveitar para colocar uma responsabilização, crime de responsabilidade para aquele agente público que não aplicar os recursos oriundos de multa, do IPVA, porque o trânsito tem recursos. Ora, vamos aplicar esses recursos exatamente na prevenção desses acidentes. Nós poderemos salvar milhares de vidas. Nós estamos falando aí hoje em torno de, se nós conseguirmos atingir a meta dentro da década, que é 50%, nós estamos falando de salvar mais de 20 mil pessoas em mortes no trânsito. Então, o nosso objetivo principal é fazer uma legislação
que efetivamente contribua para salvar vidas nesse país. Deputado Hugo Leal, mas muitas vezes a legislação prevê uma coisa e outra acontece. Um exemplo, a lei seca. Logo que a lei foi aprovada, a fiscalização em relação a álcool e direção era muito cobrada e hoje essa cobrança não acontece da mesma forma. O que fazer para conscientizar a população de que álcool e direção não combinam? Primeira questão, você disse a palavra, é conscientização. Nós não vamos mudar apenas pela legislação. Nós temos até uma legislação bastante avançada. O que nós precisamos é mudar essa cultura, mudar o comportamento, não só do nosso condutor, do pedestre, mas também das autoridades. Entender que o trânsito não é só um espaço para poder arrecadar, para poder multar, mas é um espaço para poder evitar as mortes. Então, o que aconteceu com a lei seca, que quando ela foi editada em 2008, e aí depois em 2009 trouxe números de redução, foi a preocupação das pessoas em serem autuadas, a preocupação em ser presa. Então nós temos que estabelecer isso. Isso tem que ser um princípio, nos outros países é um princípio. Quando você comete uma infração de trânsito ou quando você comete um crime de trânsito, você tem que ir efetivamente pagar por essa responsabilização. Então, o que aconteceu com a lei seca naquele período foi uma grande comoção, uma grande mobilização da sociedade. Nós precisamos que essa mobilização permaneça. E como é que ela pode permanecer? Através da fiscalização. Nós estamos vendo isso, que é nossa responsabilidade, junto à Polícia Rodoviária Federal. Nós temos que ver isso junto às polícias militares, junto também às guardas municipais. Todos, isso é uma responsabilidade de todos. O que eu defendo é o trânsito, da mesma forma que ele recolhe recursos, ou seja, que ele arrecada, ele pode aplicar em favor da vida das pessoas. O nosso papel aqui do Legislativo não é só o aprimoramento da legislação. Não adianta ter a melhor legislação se a gente não tem o melhor espaço para aplicar e a fiscalização não é adequada. Então nós temos que fazer esse trinômio, né, da legislação, da fiscalização e da efetiva punição. Aí nós precisamos contar com os órgãos julgadores administrativos e, obviamente, com o judiciário, que tem que ser um parceiro na questão da condução e de salvar vidas. Deputado Hugo Leal, muito obrigada por essa entrevista. Adriana.